Fala galera, eu me chamo Rafael Pereira e trabalho há quase 14 anos com uma tecnologia muito legal que se chama Plataforma OutSystems. Atualmente eu sou um dos MVPs ou Most Valuable Professionals globais da tecnologia e eu quero compartilhar com você um pouco do que eu aprendi para que, quem sabe, você consiga conquistar tudo que eu conquistei com ela, tá? Eu fiz só uma intro básica aqui sobre esse geek que está aqui, esse geek com cara de louco que está apresentando o vídeo. Mas a ideia aqui realmente é produzir vários vídeos relacionados com a plataforma para tentar propiciar também a vocês uma jornada profissional como a que eu tive, tá? Agora vamos lá falar do que realmente interessa e, por favor, vejam o vídeo até o final. Eu resolvi fazer esse vídeo para falar de 7 razões para adotar a plataforma OutSystems ou 7 razões pelas quais eu me apaixonei por ela. Existe muito mais coisa legal, mas eu procurei aqui trazer somente 7 pontos que, ao meu ver, fazem uma grande diferença quando comparada com outras tecnologias do mercado, tá? Se você ainda não conhece a plataforma OutSystems e quer um conselho meu, fica a dica. Conheça, tá? Eu não estou falando de algo futurístico, que talvez vá acontecer, que talvez vá ter um boom no mercado. Não. Estou falando de algo que está acontecendo agora mesmo. E você que está vendo aqui o vídeo, né, tem a oportunidade de começar uma jornada com ela, né, uma jornada de sucesso também com a plataforma. Eu sou de carne e osso, igual a você que está aí do outro lado do vídeo, então não existe nenhum motivo para você também não construir essa jornada com a plataforma comigo, ok? Gartner, Forrester e outras entidades nas quais grandes corporações se baseiam para tomar suas decisões de, por exemplo, transformação digital, já estão dando grande direcionamento para a adoção de plataformas low-code, como a plataforma OutSystems. E ela está super bem posicionada, sendo líder em muitos desses casos aí, tá? Eu espero que as dicas que eu te ajudem aqui a transformar a sua vida profissional ou transformar a empresa, né, a sua empresa ou a forma como o departamento de TI se relaciona com as áreas de negócio, tá? Eu falo vida profissional pois existem grandes e rentáveis oportunidades profissionais para quem queira apostar na plataforma OutSystems no Brasil e no mundo. Para você ter uma ideia, eu estimo que no Brasil existam menos de 500, 700 talvez profissionais OutSystems, tá? Se você se perguntou, mas tem tão pouco profissional porque ela é difícil de aprender, ou é porque precisa de um mega computador para trabalhar com ela, ou é só por ter treinamentos pagos, sei lá. Não, não e não, tá? Nesses outros vídeos eu vou mostrar para vocês que isso não se aplica, ok? Eu falo para sua empresa, pois talvez você veja as demandas de software, né, ou o conhecido backlog, crescendo cada vez mais e as equipes não conseguindo, né, a sua equipe talvez não conseguindo entregar, tá? Quando a gente fala de mudar a fórmula como o TI se relaciona com o negócio, a gente entende que quando a gente começa a entregar software rápido, consistente e com adoção, as áreas de negócio começam a se conectar mais com o TI e passam a acreditar novamente e ver o TI como uma área de inovação e um grande suporte para que eles se diferenciem dos concorrentes no mercado, tá? Quando você não tem essa agilidade dentro da sua empresa, isso rapidamente faz com que essas áreas de negócio comecem a criar aqueles arquivos Excel para controlar o que eles não conseguiram fazer nas aplicações. Talvez você não tenha noção, mas às vezes, pelo fato de você não dar 2 campos a mais em uma tela para um usuário, ou não dar isso muito rápido, tá? Faz com que ele crie um Excel no computador dele, ou no Google Drive, para começar um controle paralelo, tá? Gente, isso acontece muito, e acontece muito em grandes empresas, tá? Ok, mas o que é essa plataforma, né, que a gente falou aqui até agora? Só para dar um contexto rápido, caso você ainda não conheça, tá? Eu vou tentar resumir. A plataforma OutSystems é uma plataforma de desenvolvimento que remove complexidade de todo o ciclo de vida de software web e mobile, tá? E remove de uma forma absurda. Existem benchmarks públicos e outros feitos até por clientes que chegam a equiparar um programador OutSystems equivalente a 4 a 7, entre 4 a 7 programadores .NET. De forma alguma isso é uma crítica a programadores .NET, é só uma comparação comum, né, com uma tecnologia não low-code, né, ou uma tecnologia mais tradicional.
Fazendo uma conta mais simples, algo que você leva 7 horas para construir em .NET, talvez um programador OutSystems construa em 1 hora. Tem um outro fator também muito legal que eu quero que você grave aí, tá? Um programador OutSystems com 1 ano de experiência, tá? Ele evolui muito mais do que um programador .NET com 1 ano de experiência. Eu estou falando em termos de conhecimento e capacidade de construir coisas complexas, mas eu também estou falando em termos financeiros, ok? A evolução é muito rápida e muito clara. Depois de ver os 7 pontos que eu vou aqui expor para vocês, vou compartilhar, dá uma olhada lá no site da OutSystems, tem muito material lá, tá? Mas vocês vão ver que o material é todo em inglês e esse também é um dos objetivos aqui dos nossos vídeos, né? Vocês terem materiais cada vez mais em português, tá? Bora lá falar dos 7 tópicos. O primeiro tópico é o ambiente pessoal, né? De estudos. A OutSystems disponibiliza um ambiente online individual para qualquer pessoa explorar e estudar a plataforma. E deixa eu já te dizer, custo zero, tá? Você precisa de um computador normal, internet e o mais valioso, né, que é o seu tempo, tá? Com poucos cliques você cria o seu personal environment ou o seu ambiente pessoal e aí você vai ter lá uma área separada, uma área individual, tipo zezinho.outsystemscloud.com, tá? Que será o seu ambiente de estudos e ambiente de experimentação. Depois disso você baixa o IDE, né, ou o Service, o Development Environment, que é onde você vai programar e começa a criar suas aplicações rapidamente. Dependendo da sua experiência com outras tecnologias, talvez com 1 semana somente de treinamento autodidata, você já consiga fazer umas coisas bem legais e realistas com a plataforma. Em outro vídeo que eu vou produzir, eu vou dar um overview sobre quais os níveis de profissionais, valores e salários médios, etc. Tá? Mas realmente é uma plataforma muito legal para você apostar. Tá? A única coisa que eu posso adiantar é que já lá vão 14 anos e eu continuo focado nessa tecnologia que eu amo de paixão. Tá? Número 2, desenvolvimento visual. Eu ainda vou fazer um vídeo falando de dicas para contratar programadores OutSystems e uma das dicas que eu vou dar é a dica de buscar pessoas que têm uma forma muito visual de elaborar ideias, de resolver problemas e de quebrar problemas grandes em problemas menores, tá? Eu mesmo comecei a minha carreira como designer gráfico com CorelDRAW, Photoshop e comecei só mais tarde a programar em Delphi, ASP.NET e ASP, tá? E eu nunca fui aquele programador também mega certificado, né, em nenhuma dessas tecnologias. Só para dar uma demonstração aqui na tela, né, eu estou mostrando alguns trechos de código fonte OutSystems, de como é um código fonte OutSystems. Vejam que é tudo muito visual, seguindo uma espécie de fluxograma que reflete de forma extremamente visual e sequencial as validações e lógica que a minha aplicação executará, né, em tempo de execução. Então tudo muito nessa linha de arrastar e soltar e conectar objetos de uma forma muito visual, tá? Quando a gente vai para a tela, para a parte de tela, outra coisa muito legal é que o que a gente vê quando está programando é muito semelhante ao que a gente vai ver quando está rodando, tá? No browser. Isso porque a OutSystems se preocupa muito com o what you see is what you get, ou seja, o que você vê na hora de programar o que é muito próximo do que você vai ver quando estiver rodando a sua aplicação, tá? Quando eu usei essa minha forma de visual, de pensar e de quebrar problemas combinado com OutSystems, eu consegui dar um salto muito rápido e muito grande na minha carreira. Tá? Número 3, biblioteca de aceleradores e componentes visuais. Como acabamos de falar de vantagens de ser bem visual na hora de codificar, vamos aproveitar o gancho e falar dos aceleradores e componentes visuais que a plataforma fornece. Nesse ponto aqui eu vou dividir em 2 subtópicos. Tá? O primeiro dele é OutSystems Forge. Basicamente é um repositório, ou vamos chamar de um lugar onde você encontra centenas de componentes criados por vários programadores de vários países e disponibilizados para você utilizar nos seus projetos. Tá? Qualquer pessoa pode publicar um componente no Forge e ela tem um aspecto muito colaborativo, ou seja, você pode inclusive contribuir para melhorias em componentes de outros programadores. Tá? Tudo isso com uma abordagem muito na linha de comunidade. Falando de comunidade, é lá também, nessa mesma área, que você encontra programa de ideias, treinamentos, fóruns de discussão e um monte de conteúdo super bem elaborado para alavancar você na plataforma, tá? Subtópico número 2, OutSystems UI. Sabe aquela maldição que foi colocada nos programadores que faz com que eles não consigam fazer software bonito e fácil e intuitivo? Pois é,
O framework OutSystems UI ajuda justamente a acabar com essa maldição, tá? Basicamente, esse framework fornece dezenas de componentes visuais para enriquecer a sua aplicação, ajudar a criar experiências mais fluidas, consistentes e, quando bem combinadas, né, experiências de tirar o fôlego, tá? Número 4, detecção de erros em real-time ou análise de impacto. Aqui eu faço lógica muito rápido, telas e interações com o usuário muito rápido, mas eu também vou errar muito rápido porque eu sou humano, ok? Como nós temos uma forma de programar extremamente visual na plataforma e tudo acontece muito rápido, eu também quero ser alertado muito rápido sobre erros que possam ocorrer na plataforma, sobre algum erro que eu tenha introduzido, né, no meu código ou até alguém da minha equipe tenha introduzido. Eu vou mostrar aqui de novo um trecho de código, um exemplo, né, onde eu tenho um fluxo, né, um pedaço de lógica validado, tá? E eu vou forçar a quebra desse fluxo. Quando eu forço a quebra desse fluxo, a plataforma já indica que houve um erro aqui, tá? Agora, tudo que ela indica, né, ela só faz esse erro de quebra de código? Não. Às vezes ela vai te dar indicações de consistência, né, da tua aplicação. Ou seja, se eu tenho uma tabela, um campo numa tabela que suportava 100 caracteres, e agora ele passa a suportar 200, tá? A plataforma vai me alertar que existe um input ou uma caixa de texto na tela que só está permitindo receber 100 caracteres, mas na base de dados ele permite 200. Então, ela faz esse tipo de análise para você, para além de outras análises e recomendações, tá? De performance e até outros pontos da sua aplicação, tá? Vale lembrar que eu dei exemplos bem básicos, né? Mas com certeza a gente vai fazer vídeos mais à frente para explorar mais, tá? Número 5, Build to Change, ou poder de refatoração. Construa, aprenda, reaja. Para quem já fez os treinamentos oficiais da OutSystems, eu já fui instrutor, né, OutSystems no passado, pelo menos na minha época existia um exercício de treinamento que incentivava as pessoas a errarem, ao invés de tentar acertar de primeira, tá? É o que a gente chama de Fail Fast and Fail Forward. E a plataforma tem um encaixe muito grande, muito legal com essa estratégia. Eu diria que você pode arriscar muito mais sem tentar acertar de primeira e incrementando as suas entregas de software de forma muito rápida e segura, pois a plataforma é brilhante no que diz respeito a refatorar, adaptar e ajustar o código, mesmo que seja numa fase mais tardia, tá? Quem trabalha com MVP, né, Minimal Viable Product, ou produto mínimo viável, vai amar a plataforma, pois, por exemplo, você pode começar a desenvolver tudo de forma monolítica, né? Ou seja, tudo numa área só, sua tabela, telas e por aí vai, para fazer uma POC ou um piloto, né? Uma prova de conceito, permitindo que depois você refatore, tá? E reorganize esse código, exploda ele em várias camadas, né? Para estar mais alinhado com preocupações de arquitetura, tá? Então, esse ponto merece um vídeo e a gente vai fazer isso mais à frente. Número 6. Trabalhe de qualquer lugar. Connect, Code, Deploy. Lá em 2001, quando a OutSystems foi fundada, eles foram bem visionários, eu acho, no que aconteceria em termos de plataforma cloud no futuro, tá? Se a gente olhar para o começo da plataforma, ela já foi bem pensada para trabalhar nesse modelo de cloud que a gente enxerga hoje, até sendo utilizado por outras plataformas. E essencialmente com o seu computador você trabalha de qualquer lugar do mundo, desde que tenha conectividade com o servidor de desenvolvimento da sua empresa ou do seu cliente. Óbvio, né, que quando a gente fala de ambientes corporativos, você terá medidas de segurança como VPN, por aí vai, mas é incrível você poder se conectar e programar sem ter que fazer grandes configurações na sua máquina, tá? Sabe aquele conceito de eu tenho que montar e configurar meu ambiente local, eu tenho que esperar alguém me dar uma virtual machine, né, para eu começar a trabalhar? Esquece, tá? Esse é um dos grandes problemas de outras tecnologias e que emperram os projetos já logo no início, tá? Mas com OutSystems você não terá esse problema, ok? Número 7, deployment automatizado e baixo contato com o servidor, tá? Sabe aquela coisa de você ficar criando os scripts SQL para enviar para o DBA criar as tabelas da sua aplicação, para só daí você começar a programar? Ou você ter que criar um pacote instalador para instalar sua aplicação, né? Transferir de desenvolvimento para qualidade? Pois é, aqui você não precisa ou raramente precisa sequer de contato com o servidor. Ou seja, acesso remoto desktop, FTP e por aí vai, tá? Por exemplo, quando eu crio uma tabela no Service Studio, eu não preciso criar os scripts dessa tabela manualmente,
para enviar para alguém criar ele na base de dados, tá? Ou seja, eu defino essa tabela no Service Studio de uma forma extremamente visual e com o One Click Publish, né, que é uma espécie de commit, deploy de código, a plataforma envia esse código visual para o servidor, transforma ele em código .NET altamente otimizado e cria essas tabelas lá no meu modelo de dados efetivo da minha aplicação, sem qualquer intervenção adicional, tá? E assim será também quando eu quiser promover a minha aplicação de desenvolvimento para qualidade e de qualidade para produção. Com poucos cliques, ela vai executar centenas de tarefas por mim, ok? Bom, foi muita coisa e eu considero só um vídeo de introdução. Esses foram realmente os 7 pontos que eu selecionei, mas tem muito mais coisa legal para explorar e compartilhar com vocês. Como eu referi lá no começo, ela remove muita complexidade e facilita muito a vida dos programadores, deixando assim muito mais tempo para você dar a sua pitada de inovação e diferenciação em tudo que você constrói ou que vai construir com a plataforma. Peguei esse foguete lá em 2006 e não me arrependo, tá? Se você quiser pegar esse foguete também comigo e começar uma carreira nessa tecnologia, basta ficar conectado, acompanhar os nossos próximos vídeos. Nos acompanhe aí através do @RafaOutSystems em todas as redes sociais, tá? Compartilhe também com amigos e colegas, pois quem sabe você possa fazer parte também da transformação deles, ok? Eu quero compartilhar muito conteúdo com você, então vem comigo e muito obrigado pelo tempo já desprendido.